Graças a Deus. Vamos para a palavra? Vamos lá, palavra do Senhor, que nessa noite nós vamos meditar nela. Tenho certeza que Deus, nessa noite, nos trouxe aqui para que nós pudéssemos não só cultuar Ele com hinos e louvores, mas também receber a sua santa e bendita palavra. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, nós vamos ler o Evangelho de Marcos e depois nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Marcos, capítulo de número 3, versículo de 13 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: a eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si, é isso mesmo? E chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Volta agora para o Evangelho de Mateus, algumas páginas, capítulo 22 de Mateus, versículo de número 14. Mateus 22, 14, diz assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, repete comigo, porque muitos, amém? Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, nessa noite, eu quero que você entenda esse tema, seria os chamados e os escolhidos. Essa é a palavra que nessa noite o Espírito Santo colocou no nosso coração para nós compartilharmos com a igreja. Eu vou te perguntar, você vai responder para você mesmo: você é chamado ou você é escolhido? Responda para você mesmo. Eu espero que você responda que você é um escolhido. Eu sou um escolhido de Deus. Onde estão os escolhidos de Deus? Onde estão? Glória a Deus. Vamos confirmar isso diante de Deus? Confirma isso diante dele. Senhor, eu sou o teu escolhido. Um dia eu fui chamado, mas no meio desse chamado o Senhor me escolheu e me nomeou, e hoje você faz parte dessa grande família que é a família de Deus na terra. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque um dia o Senhor fez cair sobre nós a tua misericórdia. Tua palavra diz que nós andávamos desgarrados, nós precisávamos de um pastor, e o Senhor nos resgatou desse mundo, o Senhor nos trouxe para o teu aprisco, e hoje nós somos gratos a ti, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse chamado, muito obrigado por essa escolha, que nessa noite o Senhor confirme no nosso coração, esse chamado que o Senhor fez a nosso respeito, e a partir desse momento, Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso entendimento. Não permita que esse momento onde a tua palavra será ministrada, que esse momento e esse ambiente seja tomado para a tua glória e pelo teu grande poder. Fala ao nosso entendimento, nos revele a tua palavra, é o que nós te pedimos, e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Irmãos, nessa noite nós queremos trazer para os irmãos essa palavra que eu tenho certeza que vai falar conosco a fim de despertar o nosso entendimento, porque lendo aqui em Marcos, no capítulo de número 3, eu achei uma coisa tão importante, que o narrador vai falar para nós a respeito da eleição dos 12. Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, que mais tarde se tornaram os seus apóstolos, ele passou uma noite inteira orando a Deus,
Ele subiu ao monte, orou a noite toda, e quando ao amanhecer, ele desceu e ele escolhe então os seus 12 discípulos, 12 homens, que a partir daquele momento iria estar com ele. E no capítulo de número 3, o que me chamou a atenção nessa escolha dos 12, foi o que Jesus falou a respeito dos 12. Ele subiu, orou ao Senhor, desceu do monte, escolhe os 12 discípulos, e ele diz para eles: eu escolhi vocês para que vocês estivessem comigo. O primeiro objetivo de Jesus acerca dos discípulos, que ainda não conheciam nada a respeito do reino de Deus, não sabiam o que era ser um discípulo, não sabia qual era o propósito definido de Jesus, porque até então, esses discípulos que eram seguidores de Cristo, não tinham ainda uma noção de quem era realmente Jesus Cristo. Jesus, ele está iniciando o seu ministério, e ele separa esses 12 homens, e depois de uma noite toda de oração, ele desce e escolhe os seus discípulos. E o que me chamou mais atenção, no sentido da escolha, que ele não escolheu homens que pudesse estar à altura dele, ou quem sabe alguns fariseus na época, que conhecia toda a lei, homens que dominassem realmente um conhecimento da Torá, que era o Pentateuco, o livro que eles liam. Não, ele chamou homens que saltam aos nossos olhos a qualidade desses homens. Chama um João e um Tiago, que ele coloca o nome desses 2 discípulos, que são filhos do trovão, ou seja, 2 discípulos que eram temperamentais, homens que eram nervosos, eram pescadores, eram homens truculentos, eram homens que não tinham um bom relacionamento com as pessoas, eram homens que tinham uma cultura muito aquém daquilo que realmente uma pessoa, um discípulo, ele poderia ter para acompanhar Jesus. Mas Jesus não olhou o quesito em termos de conhecimento de teologia, ou quem sabe da religião vigente da época. Jesus os chamou. E a importância que eu dou para esse texto e para esse versículo, foi que Jesus chamou esses discípulos para estar com ele em primeira mão. Jesus viu a necessidade que aqueles 12 homens tinham de estar com ele, porque a partir desse momento, eles estariam com Jesus dia e noite, dormiriam juntos, comeriam juntos, andariam juntos para todas as partes. Por isso ele passa por eles e diz para eles: deixe as redes, venha após mim, porque eu vou fazer de vocês pescador de homens. E Jesus então passou pela vida dos seus discípulos e transformou, irmãos, o caráter de 12 homens, que ninguém dava nada por eles. Quem diria que um Pedro pudesse se tornar um pregador do Evangelho, um Pedro que lá no Getsêmani arrancou da espada, e sem saber manusear a espada, ele arranca a orelha daquele soldado. Homens que não tinham treinamentos de guerra, homens que não eram doutores em nada, mas Jesus os chama pela manhã, mas chama para que ele estivesse com ele, permanecesse durante um tempo. E Jesus sabia que ele ficaria pouco tempo com aqueles discípulos. Jesus já tinha a revelação do Pai, que a sua missão seria pregar o Evangelho, e em vários momentos da convivência com os discípulos, Jesus abre a sua boca e fala com seus discípulos a respeito da sua crucificação. Ele dizia para eles: vocês não me terão convosco por muito tempo, o Filho do Homem será entregue à morte, será crucificado, será maltratado. Os discípulos não tinham noção do que realmente ia acontecer algum tempo depois. Mas para nós aqui nessa noite, a importância que esse texto tem é de saber que quando Jesus os chama,
Jesus os prepara, Jesus os doutrina, Jesus os ensina a respeito do reino de Deus e faz com que eles possam receber o poder que veio da parte do Pai para expulsar demônios, para curar os enfermos. Jesus os treinou, Jesus foi paciente com eles, Jesus não desistiu de nenhum deles. Até Judas, o traidor, Jesus o teve do início do seu ministério até o fim do seu ministério. Eu não conseguiria, e nenhum pastor nessa terra conseguiria conviver com Judas dentro do seu grupo ministerial. Jesus sabia quem era Judas. Jesus, por deveras vezes, em momentos oportunos de intimidade, no assentar, no comer o pão, Jesus havia revelado: um de vocês há de me trair, um de vocês é o diabo que está no meio de nós. Jesus sabia e ele conhecia exatamente a característica de Judas, e Judas permaneceu no grupo de Jesus até o fim, para trazer uma lição tão importante para mim e para você nessa noite, que Jesus não desiste de ninguém. Ainda que você seja uma pessoa temperamental, seja uma pessoa de difícil trato, ainda que as pessoas que estão à sua volta tenham tanta dificuldade contigo, quando você vem para a casa de Deus e é revelado a você o Evangelho, Jesus, a primeira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa quando chega para o reino de Deus, é fazer com que essa pessoa não esteja com o pastor, não esteja ligada a uma denominação, não esteja ligada a um propósito de receber alguma coisa material. O convite que ele faz quando uma pessoa chega é para que eu e você possamos estar com ele, porque estando com ele, ele passando por nós, ele, só ele, através do Espírito Santo, consegue moldar o nosso caráter, consegue mudar, irmãos, a maneira do nosso pensamento. Só Jesus é capaz de mudar o caminho de uma pessoa. Por mais difícil que você encontre uma pessoa e diga: olha, com esse camarada aí, ó, Ceresp não deu jeito, casa de recuperação não deu jeito nele, olha, não sei mais o que fazer com ele. É esses casos assim que Jesus gosta. Porque quando ele chega na vida do ser humano, ele chega para entender o ser humano, para fazer o homem entender o seu propósito maior. Quando Jesus chegou na tua vida, ele não descartou você, ele não jogou diante do seu rosto os teus pecados, os teus erros. Muito pelo contrário, na medida que você veio vindo à igreja, ouvindo o Evangelho, na medida que foi ministrando a palavra ao seu entendimento, você passou a entender que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Essa palavra nessa noite tem a ver com os chamados e os escolhidos. Não estou aqui e eu não quero de maneira alguma caminhar dentro desse texto, baseado em outros textos, e alguém possa até dizer assim: então peraí, Deus então já tem os seus escolhidos na terra, Deus já tem os seus preferidos na terra. Isso não é verdade. Eu quero te falar aqui em Mateus, dá para mim fazer um favor? Em Mateus capítulo 11, 28, o convite que Jesus estende a todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Ele não está dizendo: vinde a mim somente os justos, vinde a mim somente os quadrangulares, vinde a mim somente aqueles que me aceitam como Salvador. Não, olha o convite que ele faz, irmão, é um convite universal. Por isso que entre um versículo e outro nós vamos fazer uma comparação para entender que Deus te chamou. Isso é fato, sim ou não? Deus te chamou ou não? Ele te chamou, mas depois de te chamar, tem alguns quesitos principais para a gente chegar até o momento de falar: eu me sinto escolhido por Deus. Olha aí, no versículo 28 do capítulo 11, ele está dizendo assim: vinde a mim, quem? Quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu? Então isso mostra para nós, e cai por terra qualquer versão
por grandes teólogos que diz: não, 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 não. Deus já tem os seus preferidos na terra, Deus já escolheu alguns na terra, e não adianta alguém querer vir para a igreja e querer se tornar um salvo, porque Deus já estabeleceu quem é que vai ser salvo ou não. Não, isso não é verdade. Eu vou correr com vocês e passear por alguns versículos para provar para os irmãos, segundo o apóstolo Paulo em suas palavras, que Deus não faz acepção de pessoas. A graça que Ele liberou para todos nós. E esse convite do capítulo de número 11 é um convite universal. Vinde a mim quem? Todos. Não está dizendo preto, branco, rico, pobre, grego, ou quem sabe português ou americano, não, todos. Vinde a mim, esse é o primeiro chamado. Há uma primeira chamada que aconteceu na nossa vida. Alguém passou pela tua vida, eu tenho certeza disso, e esse alguém foi um instrumento de Deus, um vaso de Deus. Não sei se foi através de um pastor, não sei se foi através do esposo, da esposa, do pai, da mãe, de um parente, do amigo, não sei, mas alguém passou por você e anunciou o evangelho para você. E logo de imediato você quis descobrir quem é Jesus, e você veio. Esse é o primeiro chamado. Deus, Ele estabeleceu um meio pelo qual você pudesse estar aqui na casa de Deus. Então Ele te chamou. Essa primeira chamada é importante a gente entender, porque nesta chamada ainda não está ainda o propósito final. Há muitos, por exemplo, que já passaram por essa igreja, foram chamados de fato, receberam o convite de alguém, vieram, assentaram aí como você está, mas tem um detalhe tão importante que eu quero que só os escolhidos entendam nessa noite, que quando Ele te chamou e você entendeu o propósito, você aceitou o propósito dEle. Porque os discípulos aqui, quando Jesus desce do monte, escolhe eles a dedo para o seguir, aqueles discípulos, eles aceitaram o chamado. Eles poderiam dizer: eu não quero ser um discípulo, eu quero ser apenas um seguidor, eu quero ficar no anonimato, eu não quero fazer parte desse grupo que o Senhor está escolhendo para se tornar os apóstolos. Mas não, a palavra de Deus diz que depois da oração que Jesus fez, Deus confirmou cada nome daqueles discípulos que passariam a compor o grupo dos 12, que estariam continuamente, todos os dias, até o final do ministério de Jesus, com Ele. Por isso o capítulo 3 está dizendo: Jesus os chamou em primeira instância para estar com Ele. Jesus não te chamou para você pertencer a quadrangular, não é por aí. Ele te chamou para você estar com Ele. E estar com Ele é um privilégio para poucos, não é para muitos. Porque muitos que foram chamados e estiveram assentados como você está, não estão mais. No decorrer da caminhada, desistiram. Aí eu te pergunto, se é verdade que existe o livre-arbítrio, e eu creio que existe, porque Deus não impõe a ninguém andar com Jesus, a você foi imposto isso? Você é obrigado a andar com Jesus? Se você não andar com Jesus, você vai para as profundezas do inferno. Ninguém serve a Deus, irmãos, por questão de pressão psicológica. Eu não poderia estar aqui com o microfone na mão, pregando para uma plateia dessa e dizendo para você: olha, se você nessa noite não sair daqui com Jesus no coração, você vai sofrer lá fora na mão do diabo. Ah, irmãos, isso aí realmente é terrorismo espiritual. Porque não é assim que a obra do Espírito Santo é realizada no entendimento das pessoas. Por isso que o evangelho que nós pregamos é um evangelho racional. Enquanto eu falo, você raciocina. E o Espírito Santo trabalha no nosso raciocínio. O Espírito Santo não trabalha nas tuas emoções, ele trabalha no teu entendimento. Por isso que a mensagem que nós pregamos não é para ninguém ficar batendo palma, dando grito e elogiando o pregador, porque pregador não é estrela. Pregador é um canal de Deus para pregar a palavra de Deus às ovelhas. Não é para ninguém ficar aí dizendo que é o PhD.
Não é ninguém para ficar dizendo aí que eu que prego e eu que faço. Não, como a pastora Elza falou na terça-feira, e ela usou de uma sabedoria tão grande aqui na terça-feira, falando exatamente isso. Nós somos apenas vaso de barro, onde a excelência do poder de Deus é derramada nesse vaso de barro. Não pode ser barro de ferro, senão você quer achar que é você que faz, e não é o homem que faz. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. Não adianta você querer relutar contra Deus, porque se Deus fez de você um escolhido, eu vou discorrer aqui de alguns textos e você vai observar, não adianta fazer corpo mole. Se você é filho, Deus te trata como filho. Se você é bastardo, se você é uma criatura, Deus te trata como criatura. É diferente tratar uma criatura e tratar um filho de Deus. Embora as pessoas lá fora ficam até iradas de falar, da gente falar, né? Eu sou filho de Deus. Elas batem no peito e dizem o quê? Mas eu também sou filho de Deus. Mas tem um detalhe aqui, que Jesus ele disse, que aqueles que aceitarem a Jesus Cristo se tornam herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque aceitou Jesus. Mas uma pessoa que não aceitou Jesus não é filho, ainda continua sendo criatura. Isso traz um contraste e às vezes até um aborrecimento para as muitas pessoas que nos ouvem. Não é que a gente quer ser os melhores, é porque o que diz a palavra é o que nós acreditamos. Agora, irmãos, depois desse primeiro chamado que ele fez a nosso respeito, e eu tenho certeza, meu querido, que todos nós aqui já recebemos o chamado, talvez até há tanto tempo. Quem sabe Deus já te chamou já há uns 5 anos, 10 anos, e você ainda continua no campo do chamado. Mas nessa noite, depois dessa palavra, eu quero que você saia do campo do chamado para se tornar um escolhido de Deus. Que você não permaneça na igreja pensando que você vai ser sempre um chamado, você foi um escolhido. E essa escolha, meu querido, ela tem a ver conosco e tem a ver com Deus também. Na verdade, irmãos, nós vamos aqui entender os critérios da palavra de Deus, para a gente entender como que é a dinâmica no reino de Deus, e como que o Espírito Santo trabalha no coração do homem. A nós foi dado essa condição de querer Jesus ou não querer Jesus, de caminhar com Ele ou não caminhar com Ele. A decisão é nossa. Só tem um detalhe, se Deus deixa por nossa conta, eu te digo uma coisa, você teria escolhido de fato, por sua conta, ou por minha conta, nós teríamos de fato escolhido Jesus mesmo? Não. O homem, com a sua faculdade cerebral, não tem a capacidade, ele é insuficiente na sua capacidade de escolher Deus, ao invés de escolher as coisas da carne. O apóstolo Paulo diz que é uma luta constante que nós temos o tempo todo, a carne e o espírito. O apóstolo Paulo diz que aquilo que a gente precisa fazer, a gente não faz. E aquilo que a gente não deveria fazer, isso a gente faz. Porque é uma luta constante entre o homem natural e o homem espiritual. Nessa noite eu falo para os homens espirituais, as mulheres espirituais, onde o Espírito Santo traz ao nosso entendimento a revelação precisa de que nós não estamos resistindo a Deus, nós estamos querendo ter comunhão com Deus, é diferente. Tem gente que faz força para poder estar na presença de Deus. E tem gente que leva a vida com Deus de maneira suave e tranquila. Sabe por quê? Porque Deus fala e o crente obedece. Deus fala e o crente entende. Sim, senhor e não, senhor. Lá no exército não é assim? Sim, senhor, não, senhor. E eu quero ir embora para casa. Só isso. Ou você fica aqui dizendo sim, senhor, e não, senhor, ou você vai voltar para a sua casa, porque aqui a regra é essa. Também na presença de Deus, no caminho de Deus, precisa ter essa consideração. João capítulo de número 15, verso de número 16, agora nós vamos ver aqui uma escolha que Deus faz entre os chamados. Por isso que nós lemos aqui em Mateus no capítulo 22, 14, muitos são chamados. Então, Ele já chamou eu e você, e a partir desse chamado, Ele faz o quê?
Vamos trabalhar isso aí. Depois que ele te chama, ele faz o quê? Sabe por que ele escolhe? Ele escolhe porque ele não vê resistência no coração do homem. Ele escolhe porque ele sabe que você está com o coração pronto para obedecê-lo. Ainda que os escolhidos consigam fazer alguma pirraça com Deus, Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito e de liberar a sua palavra, ainda que essa palavra para muitos tenha sido pesada, mas para mim essa palavra tem sido remédio para a nossa alma, tem sido gozo para a nossa alma. Abriram aí, capítulo 15, verso 16 de João, nós vamos ver aqui essa primeira chamada, capítulo 15, versículo 16, essa chamada se tornando uma escolha da parte dele. E ele fala aqui, vai dar para abrir aí? Se não der, eu vou ler aqui na Bíblia aqui, capítulo 15, verso 16 de João. Vocês acharam aí? Quer acompanhar comigo? Nós vamos ler aqui, capítulo 15, verso 16, ele diz assim, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos... Então os irmãos estão percebendo que em primeiro passo Ele faz o chamado. Nós viemos, nós nos assentamos na igreja, ouvimos a palavra de Deus, entendemos o propósito de Deus. Então presta atenção, para aquele que se torna um escolhido, nada se torna pesado. O evangelho não se torna um fardo, para os chamados se torna um fardo. Haja visto que muitas pessoas não aguentam o peso do evangelho. Irmãos, existe um número muito grande de pessoas que se consideram evangélicas do Brasil, frequentadores de igreja, que se Deus passar a peneira, sobra muito pouco, porque essas pessoas ficaram no campo do chamado, são os seguidores de Jesus, são os consumidores do reino de Deus, são as pessoas que assentam nas igrejas e preferem que sejam servidas a ela um banquete, um cardápio que melhor apraz a elas. Assentam na igreja como se o anjo pudesse passar por ela e perguntar: picanha, alcatra com queijo, maminha, você, pernil, asinha de frango. É mais ou menos assim. As igrejas estão trabalhando hoje em termos de pregação de evangelho, e eu não estou exagerando no que eu estou dizendo, que o evangelho está sendo pregado de maneira profissional. Os profissionais da fé estão manipulando a fé das pessoas, a fim de que as pessoas possam ouvir um melhor evangelho, que melhor lhes atendam. Que esse evangelho que seja pregado não venha falar de maneira alguma a respeito da conduta que elas estão praticando. Que esse evangelho não venha confrontá-las em relação às coisas do reino de Deus. É por isso que eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele vai usar de uma sabedoria tão grande para falar a respeito da conversão, do chamado, ele traz para nós um texto que cai aí a filosofia de dizer que Deus tem os seus preferenciais na terra. Isso não é verdade. Deus dá oportunidade a todas as pessoas. Repetidas vezes Ele te dá uma oportunidade. Quantas pessoas eu conheço, e você deve conhecer também, pessoas que ficam na igreja uma temporada, de repente volta para o mundo. Aí o Espírito Santo usa um vaso, usa uma pessoa, a pessoa vai até ela, prega para ela e ela volta para a igreja, permanece na igreja, dá mais 6 meses, ela volta para o mundo de novo. Deus usa outra pessoa e ele vem para a igreja e fica esse efeito sanfona. Um efeito sanfona, 1 semana na igreja, 2 semanas no mundo, 3 meses na igreja, 6 meses no mundo, isso fica para lá e para cá, e alguém diz, mas não é impossível que essa pessoa não se converte, por que essa pessoa não toma uma atitude? Simples, irmãos, não é um escolhido de Deus, apenas tem um chamado.
para estar junto a uma igreja, a uma denominação. É por isso que eu digo para vocês, placa denominacional não salva ninguém. Não é a quadrangular que te salva, quem te salva é Jesus Cristo. E isso depende das tuas atitudes no teu dia a dia. Vamos para o texto agora, para a gente ver o que o apóstolo Paulo fala com a gente, para a gente entender que aqui, esse texto, eu quero ler aqui 6 versículos, vai mostrar para nós que a oportunidade é para todos nós. Agora, se quem está sendo chamado não fizer uso desse chamado para se tornar um escolhido, aí não é com Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler aqui alguns versículos, do versículo de número 1 até o versículo número 6, onde Paulo, ele vai falar a respeito disso. Deixa bem claro isso, irmãos, a respeito do preferencialismo de Deus. Ele não tem isso. Deus não tem preferenciais. A palavra aqui é para todos nós de igual modo. Não escapa ninguém nessa palavra. 1 Timóteo, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 6. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor, rapidamente. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças olha aí, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí ele segue dizendo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, está aqui o versículo? É isso, volta ele aí, volta o versículo aí, é o 4 mesmo? É o 4, vai para o 4, aqui ó, 4. O qual deseja que os homens... Você entendeu que ali ele não faz acepção de ninguém? Então qual é o desejo para o homem? Que todos, não tem preferencialismo, todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, todos. Não existe acepção de pessoas. Por que alguém quer acreditar e firma um propósito de dizer que Deus já tem os seus preferidos, os seus escolhidos na terra? Ele abre aqui essa condição para dizer que todos têm direito à salvação. O rico, o pobre, o espírita, o católico, o ateu, o à toa, todos têm direito à salvação. Quantos estão entendendo essa palavra? Versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo, preço de redenção, por quem? Por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha aí como é que cai por terra essa coisa de dizer é só os preferidinhos de Deus. Deus não é paternalista e não tem os seus filhos prediletos. Ele deixa na condição de cada um o que você quer. O que você quer? Você quer servir a mim? Agora vamos para outro campo, bem diferente desse aqui. Depois que ele faz a escolha para mim e para você, então ele oferece para nós uma nova vida. Não é a vida que nós vivíamos antes. A maior dificuldade que as pessoas têm hoje de entrar para uma igreja evangélica, fazer parte como membro de uma igreja e se tornar um cristão, está baseado nas palavras de Jesus, quando ele diz a respeito do cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem sofrimento. Você vê um evangelho sendo pregado hoje, que é um evangelho light demais. Um evangelho que pode tudo. Não importa o que você esteja fazendo, o mais importante é você estar dentro da igreja dizimando e ofertando. Você é dizimista e ofertante? Se você é dizimista e ofertante, meu querido, deixa o restante por conta do Espírito Santo. Ó, que responsabilidade é essa que o Espírito Santo tem com as atitudes erradas de uma pessoa? Não tem. É por isso que uma igreja
não pode ser conduzida através de interesses pessoais. É por isso que uma igreja séria não pode se comprometer. Esse altar, esse púlpito, não se compromete com o negócio. Isso não é balcão de negócio. Deus não negocia a sua glória e nem as suas bênçãos com ninguém nessa igreja, muito menos eu como pastor. Ele não faz da sua casa um lugar de salteadores, de ladrões, de pessoas que não entendem que aquele evangelho, ou esse evangelho que ele propôs que nós pregássemos, não é o evangelho da conveniência, é o evangelho do comprometimento, da responsabilidade, é o evangelho da cruz. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo que prega balela e prega coisas boas e boas novas que todo mundo quer ouvir, que você vai ficar rico, que você vai prosperar, que você vai sair da miséria e vai comprar lá no Leblon o melhor apartamento, que você vai encostar na porta da igreja para todo mundo ficar chupando o dedo, vai encostar uma limousine. Isso não é o evangelho. Esse evangelho que a mídia apresenta não nos representa. Esse evangelho é o evangelho que o apóstolo Paulo falou: vão pregar para vocês um outro evangelho, um evangelho que não é o reino de Deus pregado nessa terra. Então o evangelho, pastor Roberto, que é pregado, qual que é o evangelho? Vou te mostrar. Por isso que nessa noite nós vamos diferenciar aqueles que são escolhidos e aqueles que são chamados. Uma coisa eu vou falar, não vou omitir para vocês: aqueles que ficarem no campo do chamado não vão suportar o peso desse evangelho. Não suporta, não aguenta. Tem gente que chegou e falou assim: pastor Roberto, lá na igreja que o senhor tem lá é uma igreja muito radical, uma igreja que prega muito pesado, as pessoas não aguentam desse jeito não. Mas que evangelho que se quer que se pregue então? Que evangelho que vai pregar aqui então? Um evangelho que agrada a satisfação das pessoas? Um evangelho que virou mais humorístico do que uma coisa séria para se pregar? Não estou aqui como pastor para ficar tirando riso do teu rosto, para dizer: pastor Roberto é muito engraçado, eu gosto quando ele prega, eu dou cada umas gaitadas. Que evangelho é esse? Você não vê os evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos, narrativa dos 4 evangelistas, não mostra momento nenhum Jesus sorrindo para ninguém, mostra Jesus chorando na morte de Lázaro. Um evangelho que faz rir é um evangelho light demais. O evangelho que nós precisamos é um evangelho que transforma o nosso caráter e nos mantém na presença de Deus e nos faz ser mais parecido com Jesus. É isso que nós precisamos parecer, mais com Jesus. Não queira parecer comigo. Nós temos um modelo, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sumo pastor. Ele é o nosso modelo fiel e digno para nós olharmos para ele. Esse evangelho que as pessoas estão procurando, meu querido, é um evangelho que não vai levar ninguém para o céu. Mas não existe esse cristianismo sem a cruz. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23. Presta atenção, aqueles que são chamados, eles vão dizer: eu não... Você já viu o crente falar assim? Para mim aqui no evangelho de Lucas capítulo 9. Você já ouviu o crente falar assim? Eu não aceito isso na minha vida. Está amarrado em nome de Jesus. Eu determino que essa luta acabe aqui e agora. Não aceito de maneira alguma padecer de maneira nenhuma. Não aceito sofrimento. Na minha vida é só vitória. Não tem um hino que canta: agora é só vitória, agora é só vitória. Só vitória. Irmão, não é bem só vitória. Tem luta pelo caminho. Esse evangelho tem uma cruz que ele falou dela. Já abriu aqui? Em seguida dizia a todos: se alguém, olha a condição, hein? Ele não impõe, ele está impondo aqui? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Tem uma cruz ou não? Tiraram a cruz, cortaram a cruz, não existe cruz. Cadê a cruz do cristianismo? Onde esses crentes hoje
não consegue passar por nenhuma tribulação. Quando Paulo, abrindo a sua boca, e um homem experiente no que diz respeito à luta, à prova, a açoites, ele abre a sua boca, ele diz: essa pequena e leve e momentânea tribulação precisa produzir dentro de nós um peso de glória. Dá glória a Deus quando você estiver passando pela luta. Não fica aí reclamando. Vou sair da igreja, pastor Roberto, estou nessa igreja aqui tem 2 meses, eu estou dizimando, estou ofertando, não está acontecendo nada com a minha vida. Quem te falou que se você for dizimista e ofertante, Deus vai te abençoar? Quem te pôs na tua cabeça? A pessoa é dizimista e ofertante, mas é um adúltero professo. Adúltero, é um fornicário, é um desonesto. É por isso que o reino de Deus, irmãos, é muito difícil. Ser um verdadeiro cristão não é uma tarefa muito fácil, não. Tem gente que está enganado dentro da igreja, está querendo caminhar com Jesus, mas quer caminhar de qualquer jeito ele não aceita. Aqueles que estão ainda no campo do chamado não vão aguentar as lutas dessa vida. As lutas que você enfrenta precisa servir para você como uma escola de aprendizado. As lutas que nós passamos por ela, não é o homem que intervém, é Deus que intervém, é Ele que estende a mão, é Ele que te sustenta, quando você está lá no pó, na sarjeta, dizendo: Senhor, não aguento mais, é Ele, a boa mão dEle, que vai lá e te põe de pé, tira dos lugares mais baixos e te põe nos lugares mais altos, é Ele. Quem é o homem para tirar eu e você da situação que a gente está vivendo? Não tem homem que resolva a nossa causa, senão o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Esse evangelho sem a cruz não é evangelho. Estão vendendo para nós gato por lebre. Esse cristianismo, ele precisa passar realmente por nós e fazer com que a minha cruz, a tua cruz, ela seja conduzida até o fim, sem cortar um pedaço dela. Com Deus não tem atalho, irmãos. Atalho você tem na internet. Atalho você tem na via pública. Vou buscar um atalho. Vou passar e, nossa, deu uma blitz na JK, estou sem carteira. Meu Deus do céu. Senhor, envia uma provisão. Que provisão? Que provisão, meu querido? Tu está errado. Está sem carteira, desabilitado, tu mata alguém, tu vai para a cadeia. Não, Senhor, me ajuda, Senhor, o anjo do Senhor. Que anjo? Tem anjo aí não, hein? Isso é perigoso pedir um anjo nessa hora. Vou passar pelo Paraibuna, porque pelo Paraibuna não tem blitz. Quando ele chega lá naquela curvinha para poder virar, a blitz está lá. Para aí. E ele para: ô Jesus, o que é isso, Senhor? Tu não está ouvindo as minhas orações? Irmãos, isso não é para ser ouvido não, irmãos. Esse evangelho que a gente quer, que as coisas aconteçam ao nosso bel prazer, na maneira que nós queremos, a coisa não é por aí. O evangelho que é oferecido a mim e a você, é um evangelho muito difícil, não é fácil, irmãos. Quando Paulo chega no final da sua vida, da sua carreira ministerial, da sua vida com Deus, que coisa linda que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu resguardei a minha fé. Quantos crentes perdendo a fé pelo caminho, mas por caminhos errados, porque quando a gente faz a coisa do jeito certo, Deus não tem dificuldade de vir confirmando e nos abençoando. Quando o crente está ruim das pernas, o crente tem que fazer 2 perguntas: eu estou padecendo porque Deus está permitindo isso para a glória do nome dEle, ou estou padecendo porque eu estou fazendo do jeito errado? Pergunta para você mesmo. Estou numa prova, nossa pastor, eu estou num estreito, mas esse estreito é com Deus ou é sem Deus? Porque se é com Deus, Ele não envia sobre mim, sobre você, nenhuma prova, nenhuma tentação, a qual eu e você não possamos suportar, porque junto com a prova, Ele envia a válvula de escape. Glória a Deus que Ele faz isso, porque se Ele não fizer, a gente vai sucumbir.
Então esse evangelho, irmãos, que está sendo pregado, precisa ser revisto. Tem que se atualizar esse evangelho. Aliás, Martim Lutero, ele foi um homem usado por Deus para fazer a reforma protestante. Mas depois que Martim Lutero fez uma reforma, até os nossos dias, essa igreja está precisando de outra reforma. E que reforma que essa igreja evangélica no Brasil e no mundo está precisando. Precisamos rever como está o nosso cristianismo, como está o nosso servir a Deus. Rever de forma inteligente, senão a gente está perdendo tempo. Como pode eu nesse altar aqui, sendo um canal de Deus através do Espírito Santo e falando para essa juventude: conserva a tua mocidade, conserva a tua pureza, faça com que você seja luz para esse mundo, e uma turma de jovens saindo do culto e indo para o motel. Parece que é um passeio dentro da igreja. Não pensa nas penalidades que vai acontecer, sim, na vida daqueles que plantam aquilo que é da carne. Com Deus não é assim. Por isso que o autor aos Hebreus, ele fala uma coisa muito dura e direta: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Não é um Deus morto, que carrega no peito ou é estocado nas paredes. Esse Deus vivo que requer de mim e de você santidade, lealdade ao evangelho, compromisso com essa palavra que tem sido anunciada todos os cultos dessa igreja. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que tem uma bagagem. Quando a pessoa vem do mundo, vem trazendo uma bagagem, porque é assim, uma traquinagem que vem. Vem adultério, fornicação, desonestidade, vem um monte de coisa. É uma mala larga. Quando chega para entrar dentro do reino, ele fala assim como eu vou ler aqui agora, aqui, ó. Deixa essa bagagem de fora. Essa bagagem não pode entrar por essa porta. Essa porta é muito estreita para entrar com essa bagagem. Essa bagagem que eu te falo é o mundanismo, é a carnalidade que fica impregnado na nossa vida. E quando você chega na porta, você vai receber isso aqui que Jesus falou, Lucas capítulo de número 13, verso de número 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque tem duas portas e tem dois caminhos. Tem uma porta muito aberta, larga, e tem uma porta bem estreita. Nós é que vamos decidir. Aqui ele está dizendo essas palavras. Lê comigo aqui: porfiai. Deixa aqui. Lembra aqui do versículo que nós lemos aqui? No capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqui ele está dizendo: porfiai por entrar por qual porta? Você sabe que porta estreita o gordinho não entra. O gordinho nem de lado ele entra, não consegue, é estreita a porta. Gordinho, irmãos, no bom sentido, não estou chamando ninguém de obeso aqui não. Gordinho que eu te falo é gordinho de pecado, gordinho de mundanismo, carnalidade. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, quem disse? Jesus está dizendo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Muita gente vai continuar passando por essa igreja, assentando nos bancos dessa igreja. Isso aqui vai ser uma rodoviária e eu não me preocupo com isso, porque muitos estão chegando e muitos estão saindo, e vai sair mesmo, porque foi ele que disse, não foi eu. Eu não vou segurar ninguém nessa igreja em função de resguardar o teu pecado. Se alguém falar assim, se o pastor Roberto falar do meu adultério, eu não ponho mais o pé naquela igreja. Meu querido, eu lavo as minhas mãos em relação à tua vida, porque eu vou falar o que o Espírito Santo mandar.
Ele mandou falar de fornicação, eu falo. Adultério, eu falo. Latrocínio, eu falo. Desonestidade, eu falo. Porque se eu não falar, meu querido, eu vou amanhã responder pelo teu sangue. Deus um dia vai me chamar e vai falar comigo: eu não te chamei para você pregar um evangelho da conveniência. Eu não te chamei para pregar um evangelho da porta larga. Aliás, tem aí um slogan que anda por aí, e eu não sei de onde veio isso, que a igreja do evangelho quadrangular é a igreja da porta larga. Está muito enganado quem pensa isso. Pelo menos nessa igreja aqui, não tem porta larga aqui não. Se alguém está fazendo desse lugar aqui uma porta larga, eu vou te mostrar aqui agora, no capítulo 101 do Salmo. O Salmo 101 tem uma resposta para aqueles que estão aqui, pensando que é porta larga, e vão continuar vivendo da maneira que querem. Não é bem assim que funcionam as coisas do reino, irmãos. É por isso que muita gente não quer descer as águas, muita gente não quer aceitar esse evangelho, porque esse evangelho é o evangelho do compromisso. É o evangelho do comprometimento com o próprio Senhor Jesus. Foi Ele que falou sobre essa porta, não estou inventando para vocês não. Mas o salmista aqui, no capítulo de número 101, abre junto comigo aí, capítulo 101, ele diz assim, olha só, no versículo de número 7, 101, 7, vê se abre um telão para mim, Salmo 101, versículo de número 7, olha só, irmãos, o que ele diz a respeito dos enganadores, daqueles que ficam sentados na igreja, irmãos, ouvindo uma palavra como essa. Irmãos, nós estamos falando alguma coisinha que agrada aqui? Não agrada não agrada a plateia não estou vendo ninguém rindo aí não estou vendo ninguém batendo palma, nossa Deus, que palavra, pastor Roberto, não, e é para você ficar assim mesmo, e entender que isso aqui é coisa séria. Olha só o que o salmista diz aqui, para aqueles que procuram achar que a quadrangular é porta larga, não é, porque tem um Espírito Santo que cuida dessa igreja. Tem o dono dessa igreja, e essa igreja tem dono, não é a igreja dos homens, a igreja de Jesus Cristo, e o Espírito Santo atavia a igreja com ornamentos de justiça e de santidade. O que usa de fraude ou de engano não habitará onde? O que profere mentiras não estará perante quem? Então a mentira e o engano não vai longe. A pessoa some da igreja, a gente procura saber, e a pessoa acaba confessando: pastor, eu não aguentei. O que você não aguentou? Não aguentei a palavra. Então o que você quer? Eu quero um evangelho mais light. Então está no caminho errado. Aqui a gente não vai, infelizmente, irmãos, a gente não quer aqui nesse altar ser radical de maneira alguma, mas aqui a gente não vai poder ficar deixando de falar num domingo como esse, porque um domingo como esse para mim é feijoada. Um domingo como esse aqui, eu não vou ficar chamando: vem cá, ô irmã Sônia, conta o testemunho e passa para outro. Vem cá, irmão João, conta o testemunho e passa para outro. Ismael, conta o seu testemunho. E o testemunho vai contando, passa 51 hora, e o pastor chega e fala: irmãos, como o horário está um pouquinho avançado, a gente não vai poder pregar hoje a palavra de Deus, vou deixar apenas um versículo para vocês, Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repete comigo, todo mundo repete: o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. E nós vamos embora para casa. Que culto é esse? Que igreja é essa? Que palavra é essa? Se tu vem no domingo, palavra. Tu vem na terça, palavra de novo. Tu vem na sexta, palavra de novo. Domingo de manhã, palavra de novo. E o povo de Deus não se cansa dessa palavra. O povo de Deus tem alegria de ouvir a palavra, porque a palavra é o nosso contentamento, a palavra é a bússola para a nossa vida, a palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos, a palavra é como fogo que queima e é como martelo que esmiuça a penha. Vai batendo até achar o propósito final. Então nós podemos ver aqui, eu vou parar por aqui por causa da hora, mas nós vamos poder observar aqui que não tem como a gente tentar mudar a bula. Não dá para mudar a bula, não dá para maquiar o negócio. Olha que coreografia bonita da irmã Jenny, hein, irmã Jenny? Coreografia linda, bonita, 5 minutos só, acabou. Não tem segunda, não tem. Hoje foi especial, abriu o precedente para a senhora. Apresentou coisa linda, apresentou
pastor, não tem mais uma não? Tem não. E o coral? Hoje não vai cantar não, porque no dia que o coral cantar, a Jenny não apresenta. Vai ser assim, vamos ouvir a palavra, e vamos sair daqui com a palavra no nosso coração. Amanhã é segunda-feira, é dia do trampo, é o dia de todo mundo sair para viagem longe, para onde você for, onde você estiver, o Espírito Santo está contigo, fazendo de você uma verdadeira testemunha. Eu fico feliz, hoje chegou alguém no escritório e falou comigo, pastor Roberto, meu casamento está marcado meu casamento, saí da ilegalidade, foi glória a Deus, estava ilegal, agora está legal, porque aqui eu vou falar para aqueles que estão vivendo amaziados, toma atitude, procura se casar com essa pessoa que você está vivendo com ela, porque o casamento é projeto de Deus. Por que as igrejas estão virando uma bagunça? Porque não tem exemplo dentro da igreja, porque não tem quem fale para as famílias, para dizer, conserva o teu casamento, conserva o teu matrimônio, seja referencial para o teu filho, viva em harmonia com a tua esposa, em harmonia com teus filhos. Irmãos, esse evangelho não está sendo mais pregado não, irmãos. O evangelho da salvação, isso vai virar raridade. Nessa igreja, para a glória de Deus, a gente não fica aqui, no momento do apelo, dizendo, gente, pelo amor de Deus, alguém levanta a mão e aceita Jesus, aceita, não, as pessoas estão procurando o pastor Roberto, dizendo, pastor Roberto, eu estou pronto para descer as águas do batismo, eu entendi o propósito do evangelho, eu entendi o que Deus quer de mim, e o que eu quero dele, é assim que as coisas funcionam no reino de Deus, irmãos. Então, quando Jesus ele fez essa proposta para os discípulos, de estar com ele, vamos voltar para o texto? Volta para o texto de Marcos capítulo 3, para a gente encerrar. Quantos estão entendendo essa palavra? No capítulo 3 aí de Marcos, só para a gente encerrar, volto só para finalizar com vocês, terminando no versículo que nós iniciamos. Capítulo 3, no versículo de número 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele... Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo... Eu te pergunto, ele te quer? Ele te quer ou não? Ele te quer. Ele chama para si aqueles que ele querem, e ele quer que nós o sirvamos. Ele quer que você se torne na casa dele um vaso. Na casa de Deus, o apóstolo Paulo diz que há vasos para honra e vaso para desonra. Mas eu creio, irmãos, que o vaso de desonra pode se transformar em vaso de... Basta tão somente a pessoa querer isto. Então é uma oportunidade estendida a todos nessa noite. Quer sair do anonimato, do chamado e se transformar num escolhido de Deus? Quer se tornar um discípulo de Jesus? Quer se comprometer com o reino de Deus, a sua palavra, e se comprometer com a igreja? Porque ainda que a gente pregue esse evangelho aqui, irmãos, temos pregado, temos falado, de vez em quando encontramos com um abençoado na rua e diz para nós, pastor Roberto, fulano que frequenta a tua igreja, está me devendo e não me paga. Será que o senhor não pode falar com essa pessoa para me pagar? Porventura eu sou advogado? Sou PROCON? Não, eu não tenho que cobrar ninguém nessa igreja para pagar a dívida não. Se os irmãos entendem o evangelho e sabem qual é a proposta do evangelho, aquilo que você deve pagar. Quem é um bom pagador, procura os seus devedores e negocia a sua dívida. Não precisa ninguém ficar pontuando para a gente aquilo que a gente está fazendo, irmãos. Isso desqualifica até mesmo a igreja. Isso desqualifica as nossas pregações. Mas é da igreja do pastor Roberto, é pastora Elza, como se a gente tivesse igreja. Nós não temos igreja não, hein? Eu e ela somos pastores dessa igreja, mas a igreja não é minha não. Eu faço parte da denominação, Igreja do Evangelho Quadrangular, e prego aqui aquilo que o Senhor manda pregar. E cabe vocês, como membros dessa igreja, se comprometer em obedecer a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então eu não preciso ficar correndo atrás de ninguém para dizer para você, olha, o que é isso, Cristian? Tu está devendo o Ismael, rapaz, cria vergonha na cara, paga o Ismael. Eu fazer isso? Não, esse evangelho aqui, que foi pregado nessa noite, atendeu a todo mundo. Mostrou para você, tem uma cruz,
e tem uma porta estreita. Opa! Então significa que o evangelho não é tão light quanto alguém está dizendo para mim, não. Alguém está me enganando, e a pior coisa que tem é o engano. Assim o apóstolo Paulo diz: assim como a serpente enganou a Eva e o Adão, ele temia que muitos também seriam enganados, e isso tem acontecido. Mas eu espero que enquanto você estiver aqui, e os pastores que por esse altar passarem, possam pregar um evangelho para os escolhidos de Deus, porque todos que aqui foram chamados, você precisa ter a certeza que você é o escolhido de Deus, que Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Eu creio na onisciência de Deus, e eu creio que para Deus te salvar, Ele envolveu muita coisa aqui nessa terra, até chegar à tua salvação. Assim também Ele vai fazer, através de você, vai envolver você no reino, e vai fazer com que muitos que ainda não conhecem o Evangelho, possam ouvir o Evangelho, não o Evangelho segundo Timóteo, segundo Paulo, esse Evangelho está sendo pregado. As pessoas vão procurar ouvir um Evangelho, e ver um Evangelho, através das tuas atitudes. A tua vida, o teu fazer, o teu agir, as tuas atitudes, pregam por si mesmo. Tem gente que não tem a oratória, não tem eloquência, não tem teologia, não sabe nada em termos teológicos de pregar, não conhece a homilética, não conhece a hermenêutica, não conhece a exegese, não sabe sobre cristologia, angiologia, nada disso ela conhece, mas uma coisa ela sabe fazer: dar um bom testemunho de crente para as pessoas que estão lá fora. Quando aqui o autor aos Hebreus falou no capítulo 12, para mim aí para encerrar, agora eu encerro. Quando estão cansados, digam amém. Vou continuar pregando até as 10 da noite. Para mim aqui em Hebreus, capítulo número 12. Olha aí, para a gente encerrar essa mensagem, para você sair daqui consciente de que nós não podemos vacilar. Irmãos, eu tomei um susto. Eu posso confessar uma coisa para vocês? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Fiquei assustado ontem, irmãos, com um novo vizinho meu. Fiquei assustado. Estava no portão da casa, o novo vizinho chegou para me cumprimentar, me dar as boas-vindas: seja bem-vindo, aqui todo mundo é amigo, aqui a vizinhança, todo mundo é de família, todo mundo é honesto. Eu falei: que maravilha. Faltou pouco eu perguntar para ele: você é crente? Porque do jeito que ele se portou, né? Que maravilha. No mesmo momento que eu estou conversando com ele, passa uma mocinha por trás de nós, uma mocinha de 16 anos, que ele sabia até a idade dela. Passa uma mocinha por trás, eu conversando com ele, irmãos, tranquilo, ele fala assim: olha para tu ver que avião. Eu tomei um susto. Olha que avião de 16 anos está passando aqui, só falta decolar na minha casa. Eu olhei para a cara dele, irmãos, 3 perguntas eu fiz para ele: o senhor é casado? Sim, eu sou casado. Eu não respondi nada para ele. Tu é casado? Sim, eu sou casado. Quantos anos o cidadão tem? Tem 63 anos. Tu tem filho? Tenho filho. Eu fiz um questionário para ele. Tu tem filho? Tenho. Eu tenho uma filha de 17 e um filho de 22. Deu vontade de falar com ele. Tu queria que um cidadão falasse da tua filha de 17 como tu está falando dessa moça? Eu tomei um susto. Falei: que isso? O sangue de Jesus tem poder. Falei: meu amigo, boa tarde, Deus te abençoe, vai na paz. Falei: Jesus, gelei meu coração. 63 anos, irmãos. Capítulo 12, verso 1. É engraçado, né? Mas isso você ouve todo dia no teu trabalho. Ouve ou não ouve? Ouve ou não ouve? Todo dia tem alguém falando contigo, enchendo a tua cabecinha com lorota, com prostituição, com conversa fiada. Eu quero que você leia comigo para encerrar agora, de pé. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar lendo esse versículo aqui. Vamos lá? Portanto, que lindo, irmãos, que coisa linda Jesus está falando aqui para nós.
né? Na boca aqui do autor aos Hebreus, ele está dizendo, portanto nós mesmos, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Outro dia um abençoado falou, pastor Roberto, eu estava lá na rua Batista, na sacada lá de cima, vendo o senhor passar. Eu vi o senhor passar e corri o olho no senhor o tempo todo, para ver se eu ia olhar alguma mulher. Olha para você ver. Falei, meu Deus do céu, ele estava assim de luneta, deixa eu ver se ele vai olhar para trás. Vai dar uma olhadinha para trás. Irmãos, da rua, quase que eu ando assim, eu vou lá pagar uma conta, eu vou pagar a conta. Não. O homem de Deus se preserva de não contaminar os seus olhos com aquilo que é impuro. Você está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Então não deixa que essas testemunhas se levantam contra você através do WhatsApp. Hoje a notícia corre. É bem capaz da pessoa olhar para você, na hora que você virar olhando, tirar uma foto e jogar no WhatsApp. Olha lá o adorador, o que ele está fazendo. Olha o que o pregador está fazendo. Gente, nós estamos agora diante de uma mídia, diante de uma tecnologia virtual, que no presente momento ela é espalhada por todo o mundo. Presta atenção no que você está fazendo da tua vida cristã. Eu estava caminhando lá para Navegantes, viajando, tomei um susto com o irmãozinho ali. Quando eu estou subindo a escada, eu e a pastora de mãozinha dada, ele chega, casal abençoado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Uma testemunha, está vendo o que você está fazendo, está te acompanhando onde você está. Então seja luz para as nações, luz para a tua família, luz para a nova era, luz para a região norte, que as pessoas te olhem e digam assim, como disseram a Samuel, ali vai um homem de Deus, ali vai uma moça de Deus, porque ela será conhecida até através das suas roupas. É diferente o andar do crente e o andar da pessoa lá fora, amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Nós precisamos orar mais. Jesus passou a noite toda para escolher os seus 12 discípulos. Jesus passou, irmãos, por todo aquele martírio, por todo aquele flagelo naquela cruz, só porque Ele nos amou tanto, que Ele nos chamou para si, para que nele nós pudéssemos alcançar a perfeição. É Ele que traz o aperfeiçoamento. Eu quero orar por você nessa noite. Você está com dificuldade de caminhar com Deus, você está com dificuldade de estar na igreja, você não consegue congregar, você não consegue firmar os teus pés com Deus. Nós temos que orar, irmãos. Há uma luta tão intensa no mundo espiritual, que o crente às vezes ignora e não sabe. Quando Pedro fala que ao nosso derredor, o diabo, o nosso adversário, ele está rugindo o tempo todo, tentando fazer o quê? Tragar a mim e a você. Porque os que estão lá fora já é caso encerrado, mas os que estão aqui dentro, ele tem interesse na minha vida e na tua vida, mas sobre a tua vida existe a marca do sangue de Jesus, na tua vida existe a marca do Cordeiro. Jesus está trabalhando, meu querido, o tempo todo a teu respeito. Tu não vê isso, mas os anjos do Senhor estão ao teu redor, te guardando, te livrando de todos os males dessa vida. E nessa noite, é noite de mudança de atitude. Vamos aceitar esse evangelho que foi pregado nessa noite, meu querido. Não saia daqui rejeitando esse evangelho é o evangelho da graça, é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho que vai levar você com toda certeza para o céu. Feche os teus olhos. Nessa canção agora que será ministrada, eu quero que você agora coloque o teu coração no altar de Deus. O salmista diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Esse coração precisa ser um coração regenerado. Por que lutar tanto com Deus, meu querido? Por que tanto rejeitar a presença de Deus na tua vida? Por que rejeitar a ação do Espírito Santo na tua vida? Faz as pazes com Deus agora. Isso, fecha os teus olhos, fala com Ele. Fica de boca calada não, pode abrir a tua boca, confessa para Ele a sua dificuldade de andar na presença de Deus. Essa palavra é para todos nós essa noite, irmãos.
Oh Espírito Santo, ajuda Espírito Santo. Ajuda Espírito Santo a tua igreja. Trata Espírito Santo agora com cada um dos teus filhos. Eu quero ver você orando, meu querido. Abre a tua boca. Não deixa passar esse momento não. Esse momento é muito importante. É o momento de você fazer o conserto necessário na tua vida. Não sai daqui nessa noite da maneira que você entrou, não. Deus está te dando a chance de você renovar a aliança que você tem com Ele. Essa aliança não pode ser quebrada. Rasga o teu coração de pedra nessa noite, pois Ele vai te dar um coração de carne nessa noite. Oh Espírito Santo, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Toca nossas vidas, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito de poder, Espírito de sabedoria.